Fala galera, meu nome é Lívia Guimarães, CEO e apresentadora do Pod Chefs. Antes a gente chamava o seu canal de finanças e empreendedorismo, agora nós vamos chamar de a sua escola de finanças e empreendedorismo. Porque aqui eu trago pessoas de renome para realmente dar aulas para vocês, tá? Para vocês terem informação de qualidade, se inspirarem, tocarem o negócio de vocês com cada vez mais profissionalismo e trazer mais resultado para você e para sua família. Hoje eu trago o tema Empreender é uma arte. E eu trouxe aqui um convidado muito especial, que eu estou muito ansiosa por esse bate-papo. Fiquei muito feliz de você ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco nos estúdios e trazer um pouquinho também da realidade de empreender. Né? Eu sempre falo aqui no canal, gente, empreender não é só para aquele cara que tem um negócio, uma indústria, um comércio, enfim. Nós empreendemos em diversos segmentos da nossa vida. Nós empreendemos na arte, como o convidado que está aqui hoje vai mostrar, vai contar para vocês. Nós empreendemos quando a gente monta um salão, quando a pessoa vai começar a fazer uma sobrancelha, uma unha, enfim, nós empreendemos de diversas formas. Existem diversos outros conceitos que eu acho que não são explorados e nós estamos aqui para trazer esse outro olhar, para você trabalhar naquilo que você gosta e trazer mais resultado. Nosso convidado de hoje, ele tem uma história muito legal e ele está assim bombando na internet. Eu particularmente, como eu disse anteriormente, sou fã. Vejo os vídeos dele todo dia de noite, envio para os meus amigos. Os shows dele está incrível, cada dia melhor, com uma pegada cômica, né? Vou apresentá-lo aqui. Paulo Araújo, por favor, uma salva de palmas aí, PH. Paulo Araújo é comediante, nascido em Pernambuco e adotado por Minas Gerais, certo? Sou naturalizado. Dupla cidadania. Tem quantos anos aqui em Minas? Tenho 12 anos. Eu cheguei aqui em 2000, no começo de 2011. Eu tô no 12º ano agora. 12º. Ótimo. O Paulo descreve a cultura mineira de uma maneira muito peculiar, de uma forma leve e muito carinhosa. Ele é autor também do Dicionário Mineirês. Indico, comprem. Se você tem relacionamento com uma pessoa de Minas, você precisa desse dicionário. Só aqui que você vai conseguir entender e se comunicar corretamente com o mineiro. Entender o nosso dialeto, entender as nossas peculiaridades. Então, fica aí a dica, tá? Quem já é mineiro já sabe todas as palavras aqui de cor, mas o pessoal de fora, indico que compre. Mais uma língua para se aprender a falar, né? É uma das mais difíceis, inclusive. Porque dizem que o português é um dos idiomas mais difíceis, né? E aí, com o adendo do mineirês, torna ficou uma pior. tarefa. A gente vê muito gringo falando, né? Que tinha um no Twitter muito bom, que era: a minha prima da Dinamarca até agora tá tentando entender o que é o sense, que ela ouviu tanto no centro de BH. Mas era dá licença? Aí, tantas vezes no ouvido da pessoa, você precisa entender o que é sense. Aí é o dá licença. É o sense. Ai, gente, a nossa cultura ela é muito peculiar mesmo, assim, né? Quando a gente compara com outras regiões do Brasil. Assim, cada estado tem alguns estados, né? Não vou dizer todos. Tem uma identidade, né? Eu acho a identidade muito importante, assim, porque você sabe, se você chegar em qualquer lugar do mundo e tiver um brasileiro, você falar, eles vão saber que você é mineira. O seu sotaque é bem... É que você é de Pará de Minas, né? Sou. Então, o seu sotaque é bem centro-oeste. É centro-oeste de Minas? Pará de Minas é centro-oeste, né? O centro-oeste de Minas, pra mim, é o mineiro em seu estado... O seu ápice. O máximo ali, o puro. Verdade? O puro é o centro-oeste. E aí eu dei sorte que eu moro lá, né? Talvez se eu morasse no sul de Minas, ou no norte, ou pro lado de Juiz de Fora, eu não tivesse pego esse mineirês e não tinha entrado nessa seara. Mas o fato de eu estar no lugar mais... O cara de Divinópolis, ele tem um sotaque mais mineiro do que existe. Cara, Divinópolis, eu que tenho um sotaque bem porque Pará de Minas ainda perde um pouquinho, porque vai se aproximando de BH, né? vai perdendo um pouquinho. Nova Serrana também tem um sotaque bem forte. Bem forte. Aquela região ali, Bom Despacho, Nova Serrana, Pitangui, Formiga, Itapecerica, ali é muito forte o mineirês. Então ele é bem raiz mesmo. O cara de Divinópolis... Eu acho que você conhece o Amaral. Sim. O Amaral é um mineiro, isso é um estado puro, né?
Eu estudo o Amaral, eu acompanho Verdade. cada movimento do Amaral, cada palavra que ele fala e vou observando, notando o comportamento dele, porque ele é meu objeto de estudo, né? Ai, meu Ele é um Deus. mineiro no seu estado. Eu trabalho com o Diego também, que é um comediante de Divinópolis, e também eu acompanho. O Diego me deu muita palavra, muita palavra. Sério? A gente trabalha junto há 8 anos assim, de comédia, e nesse período eu fui catando as palavras que o Diego fala. Então, o mineiro do centro-oeste de Minas, ele tem seu estado puro, né? Ai, E aí, acaba que a identidade do mineiro é muito forte. Se você chegar em qualquer lugar do mundo e ver um brasileiro, você tá vendo a Copa, aí, vamos filmar aqui o pessoal na Copa, torcendo pro Brasil. Se pôr o microfone na boca do mineiro, o Brasil inteiro fala, esse é mineiro. gente, e assim, a gente não consegue perceber isso, né? Todo lugar que eu vou, eu ia muito para São Paulo antigamente, chegava lá, pegava um táxi, o motorista olhava para mim e falava assim, mineira, né? Cara, tem escrito na minha Você não testa falou que eu sou nada. Você mineira. acha que não falou nada. Você falou assim, eu falei bom dia. É. E foi suficiente para ele Bom entender. dia, moço. É Pronto. porque na cabeça do mineiro ele falou bom dia, mas na cabeça a pessoa que tá ouvindo, ela ouviu bom, e aí, tá joia? Ah, não. É porque vocês sério. falam, é muito. Quando eu ouvi minha esposa é mineira, né? Por isso que eu moro aqui. Uhum. A primeira vez que eu falei com ela, era muito forte o sotaque. Tudo bem que ela também deve ter ouvido o próprio Lampião falando, né? Que meu sotaque era bem mais Entendo. carregado. Então, naquela hora era muito forte. Aí eu vim pra cá e conheci o irmão dela e era muito mais forte. Sério. Então, assim, tudo era muito impactante pra mim no começo. Agora eu tô mais acostumado, eu já vivo aqui há muito tempo. Mas no começo era muito. O sotaque mineiro é muito marcante, assim, é muito forte. Você percebe um mineiro a quilômetros. A pessoa falou 3 palavras, mineiro. Sabe aquela brincadeirinha Mas eu acho que você tem um radar também aí, não tem não? hoje eu tenho, né? Porque como eu moro não, mas acho que o Brasil inteiro pega. O sotaque do É. mineiro, se você falar você tá no Rio de Janeiro, você falou, você falar 3 palavras lá, é mineira. Se você for pro Rio Grande do Sul, falar 3 palavras, é mineira. Qualquer Não lugar dá do nem pra Brasil. esconder, Não meu dá. Sabe Deus. aquele jogo do Silvio Santos que ele fazia, qual é a música, você tinha que tocar 3 notinhas só? Aham. O É o mineiro é isso. mineiro. Fala 3 palavras, falou mineiro. Ah, não, gente. Às vezes não precisa nem das palavras. Se você chegou num lugar com uma sacolinha do BH com queijo, é mineiro. O cara já fala, essa moça é mineira. Já chegou aqui com uma bolsinha térmica trazendo queijo, é mineira. Então tem até isso, até o comportamento do mineiro, assim, esses hábitos comportamentais são muito fortes. É, né? Então a cultura mineira, a identidade do mineiro é muito forte. É um negócio assim, exportável, né? É como hoje em dia tem o instagramável. Aham. O mineiro é instagramável. Tudo que o comportamento do mineiro, fala, o jeito, chama atenção, vira assunto. Entendeu? É diferente. Tem vários estados que não tem, infelizmente. Assim, você vê vários estados que você não fala assim, como é que é o sotaque do Espírito Santo? É difícil você pegar, assim, não tem essa identidade toda. Até porque é um estado que fica muito envolvido com Minas e com o Rio. Aí Fica eles no meio do caminho ali, aí né? acho que dificulta até pra eles criar uma identidade ali. Mas o mineiro é muito forte essa Ai, que identidade. legal. Eu sou suspeita, porque eu sou completamente apaixonada pela nossa cultura, né? Principalmente pela nossa culinária, Lógico, né? lógico. Nossa, eu acho que é o que a gente tem, É engra- juntamente com o sotaque, é o que a gente É tem de engraçado melhor, isso, né? né? Os mineiros envolverem todas as áreas, assim. É sotaque, comportamento, moda. A moda, o jeito de vestir. Você vai num rodeio em Minas, é uma moda mineira mesmo. Você vê ali que todas as áreas possíveis da cultura Estão reunidas, né? tem um pouquinho. O mineiro está envolvido em todas. Ele gastronomia, moda, fala, tudo. Arte, música, tudo tem um jeito mineiro de fazer. Até comédia, né? Nós, comediantes aqui de Minas, somos bem isolados do resto do Brasil, assim. Existe uma cena de comediantes em Minas que ela não é ligada ao resto do Brasil. Sério? É como se a gente fosse estrangeiro, assim. É como se fosse Um estrangeiro dentro do nosso próprio país. eu não sei qual é, porque, por exemplo, os baianos também sofriam isso, né? Eu tenho um amigo de rede social, uma pessoa que na verdade eu sou fã, que é o João Pimenta. E ele é baiano. Eles meio que conseguiram um pouco penetrar no círculo nacional da comédia, mas nós de Minas, eu não sei qual é, a gente é bem isolado, assim. É, né? Eu não sei qual é o que falta, assim. Se bem que pra gente não faz falta também. A gente vive na nossa bolha aqui e tá tudo E tá certo. tudo certo, Tá né? E tudo vamos certo. botar pra Não, quebrar, a gente vai em tocar São o Paulo e barco. faz show lotado lá também, não tem problema né? não. Mas isso aí é uma coisa não sei, talvez seja isso. É porque Minas é tão independente culturalmente que a gente não consegue misturar com os outros. Talvez até o lance da culinária. Quando você tem se você tiver um restaurante e vende culinária mineira, ele vira
Você pode ter todas as outras culinárias. Mas se você colocou culinária mineira, ele vira um restaurante mineiro. É. Então, acho que talvez seja um pouco disso, de tudo que envolve um pouco de cultura mineira passa a ser só mineiro. Toma conta ali, É né? muito é espaçoso. A cultura mineira é espaçosa. Ela toma toda conta. Você tá num lugar, vende tudo, mas vende tropeiro, o lugar virou restaurante mineiro. É, né? É impressionante isso. É muito Ai. forte essa cultura. Que legal. Mas peraí que nós vamos continuar esse bate-papo. Só que eu tenho que dar uns recadinhos aqui antes. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, eu não sei o que você está esperando. Inscreva-se, ative as notificações e envie aqui, compartilhe o nosso canal para todo mundo que você conhece que quer empreender na vida, que quer mudar, que quer prosperidade, que quer melhorar suas condições, que quer mais conhecimento para melhorar também seu jeito de lidar com seus negócios. Enfim, compartilhe com todo mundo. Conto com você, viu? E quero agradecer também aos nossos apoiadores. Hoje, Milene Joias. Opa, que acessórios lindos da Milene Joias. O meu produtor, cabelo e maquiagem, Douglas Batista. Sempre, né, um arraso. A gente vai colocar o Instagram de todos aqui. E o nosso look de La Valentina. Todos eles, gente, com exceção do Douglas, claro, né, que é uma prestação de serviço, mas Milene e La Valentina, vocês conseguem fazer compras online. Entra aí no Instagram da turma, chame eles, a Milene tem site também, tenho certeza que vocês vão gostar. Voltando aqui ao nosso bate-papo, vamos começar do início, Paulo? Vamos. Como é que você veio aqui para Minas? Por que você largou praia? Que mineiro é assim, né? Não entende por que a pessoa sai de uma região que tem praia e vem aqui para Minas Gerais. Engraçado porque me calcula comigo aqui. Quantas vezes você acha que você foi na praia na vida? Ah, poucas. Não, mas Sei lá, junta um número. umas 40 vezes. Não, deve ter sido mais que eu. Eu acho que eu não fui quase. Não, eu devo ter ido porque eu fui muito em Porto. Mas eu morava em Recife. Eu Aham. morava a 10 minutos da praia. De carro. Menos de 10. É só subir o viaduto, descer e tava na praia. Eu não ia muito, não. Assim, é muito pouco. Eu não gosto muito de praia. Assim. O recifense da capital, ele usa muito a praia como uma praça. Então você vai à praia, toma água de coco na beira da praia, lá nos quiosques, mas você não entra na água. Mar, não. Até porque tem tubarão, né? Não é muito bom, não. Mas é complicado. Eu ia muito pouco na praia. Aham. E o recifense da capital usa muito pouco aquela praia. A gente vai... Porque talvez seja porque tá lá, né? É. Então a gente vai geralmente para outras praias, para Porto de Galinhas, que é lá perto. Uhum. Aí eu acho que em Porto eu fui mais vezes, mas em Boa Viagem ali, que é a praia central, é porque é como se você estivesse na Afonso Pena e tem uma praia do lado. É assim, não, Perde a graça, né? a pessoa não usa. É tão do dia a dia, de trabalho, você tá trabalhando, vivendo ali, que você nem nota Ah, mas muito não dá ali. aquelas escapadinhas assim, um feriado. Dá, enfim. rola. Porque aqui a gente vai pra cachoeira, né? Rola pra Vai muita gente, pra mim não. Eu nunca gostei muito de praia, assim. Às vezes que eu fui mais. O primeiro ano de casado, eu e minha esposa moramos lá, né? Uhum. E aí, com ela lá, eu ia pra praia 2 vezes por semana, porque acabava o dia, assim, a gente tinha uma bizinha, a gente ia até a praia, ficava lá na beira da praia sentado, tomava a caldinha que vem, essas coisas lá. E era isso, mas nunca fui muito de praia, não. Não me faz nenhuma falta a praia. Sério? Nenhuma. Nossa, eu fico Na até verdade, eu no- até no prefiro. profunda. Eu até prefiro. Eu amo. Mas por que você veio pra Eu Minas? vim porque eu casei com a mineira, né? A gente se conheceu lá em Recife. Aham. Ela tava de férias lá e a gente conheceu lá. E aí começamos a namorar à distância. Passamos um ano namorando à distância. E aí a gente falou, um determinado momento começou a ficar muito caro. Empreendedorismo, né? Você tem que fazer ali as contas. Aí eu fiz as contas e falei, ó, acho que ou a gente casa ou vai ser difícil a gente sustentar esse relacionamento. Aí falou, mas é difícil, a gente mal conhece. Assim, conhecia já há um ano, mas é aquele negócio, um ano é muito pouco. Tem namoro que dura 10 anos. É. Falei, vamos, e se der errado a gente larga também. E aí estamos aí há 12 anos já, Que nesse legal. processo. 12 anos, 3 filhos? 12 anos, 3 filhos. Ah, Muitos legal. meninos já, tá bom. Aí Tá bom, né? tá bom já, tem muita criança. Mas Tudo aí, mineiro, tudo nasceu aqui? todos mineirinhos. Mas depois que vocês moraram lá, Não, vocês moraram lá só um eu ano? tenho uma filha que eu já trouxe de lá. Eu fiz o Ah. processo inverso do nordestino. Eu trouxe a filha de lá. Eu não deixei lá não, eu fiz o contrário. Entendi. Aí ela veio já, ela é de outro relacionamento meu, aí Aham. já veio, mas é tudo filho. Eles são todos iguais, aí parece tudo filho da mesma mãe. Tudo, É, a família completinha ali, Eles né? são muito parecidos, os Uhum. meninos, são muito parecidos Qual que é a idade fisicamente. deles? A menina tem 17, fez Enem agora. Nossa, mãe, já tá moça já. Já tá velha, já tá... Não, mas você começou a fábrica cedo, hein, Foi, rapaz? era um adolescente problemático. Irresponsável. É. Mas aí ela Brincadeira. tem 17 anos, tem um de 5 e um de 1,5 agora.
o menorzinho. Ai, que bonitinho. Eu não tô podendo Davizinho. falar, não. Meu marido também tem, né? Um filho de 20, 27, 26 anos. 27 é um adulto já. Mas é bom, isso aí ajuda a 27. cuidar dos irmãos, que é uma beleza. Pois é, eu tô com essa esperança. É bom demais, isso é bom. Começaram muito cedo. Mas e aí, mas você veio pra cá por causa do relacionamento? Você veio trabalhar? Foi, Como é que foi isso? a gente veio, a gente morou lá o primeiro ano e ela Uhum. tinha muita dificuldade de adaptação lá, porque a cultura é muito diferente. A minha filha de 17 anos, ela mora aqui com a gente há muito tempo já, há 10 anos. Desde que eu vim pra cá, só o primeiro ano ela não ficou aqui, mas depois a gente ajustou as coisas, ela veio pra cá. Agora ela tá muito mineira. Ela foi passar férias agora lá, um mês. Em determinado momento ela já tava falando, eu não aguento mais, eu preciso de um sotaque mais calmo. Mesmo? Porque o sotaque lá é muito agitado, é muito. A forma de falar é muito direta, assim. As pessoas. Aqui você vai na padaria e você fala, bom, como você tá? Tá jóia, jóia? Como é que tá os meninos? Até você pedir o pão. Aham. Lá é muito direto, assim. Fala, Me dá um "Quer?" pão, tchau. A pessoa lá fala, diga, que foi? É muito agressivo, assim, o tom de falar. Então ela já não tava aguentando. Você falou, não, eu preciso de um ambiente mais calmo, as pessoas gritam muito aqui. Gente. E aqui o jeito do mineiro é bem mais tranquilo, bem Aham. mais suave, bem mais de boa com a vida. Então, não que o de lá seja errado, mas são culturas muito diferentes. Uhum. Então, a minha esposa teve muita dificuldade de adaptar lá. Ela dizia que a diretora, ela é professora, dizia que a diretora da escola odiava ela. Eu falei, provavelmente ela gosta muito de você. Ela só não tá sabendo demonstrar, porque o jeito do recifense dizer que gosta é muito agressivo também. Entendi. E quando você ganha intimidade com a pessoa, você acaba ficando meio brincalhão num tom agressivo, assim. Entendi. Então talvez seja isso, ela tenha ficado ofendida, o pernambucano se ofende na brincadeira muito. Uhum. Então ela demorou pra entender isso e aí chorava ligando pra mãe, a mãe também tava chorando. Eita. Aquele negócio de mineiro mesmo, família, assim, muito. Aham. E ela é muito família, quando junta evento é 50 pessoas da família. Eita. E lá a gente é bem menos família. A gente, assim, o núcleo familiar é bem pequenininho, tem tanto primo, tanto tio. Então, pra mim é bem mais fácil. E eu sou programador, né, de computador. E- Mesmo? eu sou de origem, eu sou programador. Aposentado agora. Aposentado. Sou aposentado. Mas aí eu programava à distância. Eu falei, vamos fazer assim, vamos morar lá. A minha única empecilho era minha filha, mas aí eu deixei lá um ano pra organizar e trazer ela. Uhum. Então, fora isso, foi tranquilo pra mim. E eu já tinha vindo pra cá a passeio, eu já achava sensacional. Eu moro em Carmo do Cajuru, né? Cidadezinha parece cenário de novela, assim. Gostosinha, A né? praça no domingo com as crianças, o pula-pula, o senhor vendendo pipoca, algum doce. É muito praça, é novela das 6, É assim. isso que eu ia falar, novela das 6 ali. Aí eu achava sensacional a estrutura, o clima, tudo. Aí eu falei, vamos morar em Cajuru, a gente mora Já lá. não gosto de praia mesmo, então Não tá tudo fez diferença certo. nenhuma pra mim, assim, não fez diferença nenhuma. Adorei. Eu só moro em Minas porque eu moro em Cajuru, na verdade. Não moraria em outro lugar, não. Mesmo? Eu gosto muito de Cajuru, é um lugar muito aprazível, assim, muito aconchegante. Aham. Aí e outra, é muito bem localizado, porque eu Sim. tô a 1h30, 2 horas de BH, que é a terceira maior cidade do Brasil. Uhum. Eu tô a um ônibus de São Paulo. Se eu pegar um ônibus ali em Divinópolis, eu chego em São Paulo, pego de noite, chego no dia de manhã. Então, quando tem evento em São Paulo, eu prefiro de ônibus do que de avião, porque dá muito trabalho chegar em Confins. A gente também prefere. Aí eu pego um ônibus ali, vou dormindo, pego um leito, vou dormindo, ou pro Rio de Janeiro também, Brasília. Então eu tô numa região que não é difícil eu me locomover para grandes centros. Aham. E ainda tem Divinópolis, lá que é uma cidade grande também. Se eu preciso de coisas mais importantes, assim, mas que não tem em Cajuru, eu vou em Divinópolis e resolvo. Nossa, e a qualidade de vida para a família inteira Maravilhoso, é outra é maravilhoso, coisa. assim, Custo de vida, eu acho que foi a melhor decisão que eu tudo, né? tomei na vida, assim, foi muito estratégico, a gente pensou assim, eu falei, não, eu acho que vai ser uma decisão inteligente, assim. Aham. E aí eu tô aqui por isso, basicamente, desde que a gente fez 12 anos já. Mas como é que você começou na carreira? Como é que você começou a empreender na arte? Porque programador para artista, para comediante. Eu sempre fui engraçadinho da turma. E aí, como eu era programador, eu fazia sites também. Então, Legal. eu fiz alguns blogs antigamente e eu envolvia, fazia blog de comédia, pra ter, tipo o Kibi Louco, Jacaré Banguela. Eu tinha alguns blogs de comédia que eu fazia piadinha nos blogs, ia fazendo lá e tal, e alguns funcionavam bem. Até que um dia eu tava, uma amiga minha da prefeitura, trabalhando na prefeitura lá de Cajuru, ela me chamou ela foi fazer um programa na TV local, e eu falei com ela, deixa eu fazer uma abertura do programa. 1 minutinho que eu faço a abertura, faço umas piadas do que aconteceu durante a semana, meio stand-up, na cortininha de casa mesmo, eu gravava com a câmerazinha. E aí começou a dar certo, o pessoal gostava dessa abertura, assim, era o ponto que o povo mais comentava do programa. Aí o pessoal do teatro me chamou para fazer uma apresentação com eles. Aí eu fui fazer a apresentação,
Cheguei lá, e já fui entendendo meio o mercado, né? Que é um lance. A minha dúvida quando eu era adolescente era como é que eu faço para trabalhar com isso? Porque eu queria ser comediante, mas eu não entendia. Eu pensava, tenho que ser contratado pela Globo, assim. Não... Já era um sonho antigo, É, então. mas era uma coisa que eu não levei adiante dos 20 aos 30, porque eu não via como fazer isso virar uma profissão, assim. Eu não Aham. tinha essa noção, não tinha ninguém para me orientar com isso também. Então, até porque o mercado do stand-up tem 15 anos no Brasil. É, ele é muito jovem, né? Então, na minha adolescência, na minha fase de 20 e poucos anos ali, eu não tinha muita ideia do que fazer. Era um negócio pro Gentili e pro Rafinha Bastos, são mais antigos, já era arriscado. Então, pra Aham. mim, e ainda mais morando em Recife e tal, que é mais longe, mais fora dos grandes centros, São Paulo e Rio. Não, E ainda tinha a responsabilidade de ser pai desde muito também novo, que não também não podia. pode ficar Não, arriscando tudo, meu enfim. pai me mataria se eu É, fosse inventar de ser comediante, você assim. tem as contas pra pagar que chega, Lógico. Se eu né? falasse, não, pai, eu vou ser comediante, ele falava, tá louco, né? Tá de É. brincadeira, né? Então era bem complicado esse processo, assim. Então, depois que eu comecei a ir pro teatro, que eu fui pro teatro fazer. Eram umas peças que tinha, eles pediam pra eu abrir a peça com as piadas. Uhum. Meio que de mestre de cerimônia. Aí eu comecei a ver, pô, o povo gosta, então eu posso em algum momento fazer um show, apresentação e tal. Então isso foi desenvolvendo, que é o processo que a gente chama na comédia de open mic, que é open mic no inglês, né? Que é como se fosse o estagiário da comédia. O Iago, que abre meu show, é meu Aham. open mic. Ah, tá. É como se fosse geralmente, alguns casos tem um comediante mais experiente que tutela o cara ali, que vai Uhum. orientando. Mas no meu caso não tinha ninguém, não. Eu fui eu sozinho Enfrentando tudo, né? entendendo como é que funcionava o mercado e tal. E aí você vai encontrando ali criando um público. É muito parecido com o processo de uma empresa comum, assim. Aham. Porque você tem um produto, que é o show, você vende o produto, você tem que aumentar a cartela de clientes, você tem que entender que tipo de. Você tem aquele negócio lá de quais produtos você tem. Por exemplo, eu fazia stand-up de tudo. Entre tudo de mineiro. Uhum. Porque, pra mim, é um conteúdo que é fácil pra mim, é muito fácil. E é o meu dia a dia mesmo, há 12 anos, eu sou alguém de fora que mora em Minas. Então, é uma coisa do meu dia a dia. Então, eu gosto de falar no stand-up das coisas que acontecem no meu dia a dia. Aham. Só que antigamente eu falava sobre casamento, sobre ser pai, sobre vários assuntos, entre eles de mineridade. Aí, quando eu percebi que mineridade era muito mais forte que os outros, eu dei uma deixada de lado nos outros conteúdos para focar em mineridade, porque eu queria atender o gosto do cliente, né? Sim. Então, basicamente era isso. Ainda falo um pouco de ser pai, de ser casado, de relacionamento e tal, mas o foco é no meu produto, no meu pão francês, né? O produto principal ali, que é a mineridade, que para mim é o que eu mais gosto também, é o que eu mais gosto de falar, então para mim isso casou muito bem. Eu falo do que eu gosto, o público gosta, então ficou perfeito, Ficou assim, ótimo. uma fusão perfeita. E aí começou a virar nesse sentido. A rede social começou a melhorar, Uhum. e aí você vai melhorando, vai começando a vender mais ingressos e vai criando. Só que é um processo bem. Esse processo durou. Eu comecei em 2014, Olha só. e começou a virar bem para começar. Começou a pagar as contas em 2019. Eu ainda continuei trabalhando no meu Nossa, mas logo emprego. depois da pandemia? Logo Não, durante, antes da no, pandemia. exatamente. No comecinho da pandemia, que tava começando, eu fiz um show pra. Os shows antigamente era 30 pessoas. Aham. Aí eu fiz um pra 140. Começou a pandemia. Ai, meu Deus. Gente, a Eu vida do pensei, empreendedor é assim, ó. Na hora que você vai naquela escadinha do sucesso, né? Você vai, leva um tombo, aí você sobe mais 2 degraus, leva mais outro tombo, aí na hora que você acha que você acertou, mais um tombão, mas aí segue. eu acho que a parte mais importante desse processo é você não parar. É. Eu sei que tem muita gente que tem várias dificuldades, assim, por exemplo, é difícil pra você convencer a sua família que você vai ser comediante. Eu tinha 3 filhos já, na época eu tinha um só, que era menina, mas aí depois Uhum. surgiu mais um durante o processo, e agora tem o outro, mas o outro já chegou na fase boa. Ah. Mas é difícil você convencer sua esposa, seu sogro, sua sogra, que estão cobrando ali que você, pô, como assim você vai ser comediante? Ah, É. cara, põe o pé no chão e tal. Talvez seja o mesmo processo de um empresário comum. O cara tá trabalhando aí numa empresa, burocraticamente, e ele do nada ele fala: quer saber, eu vou abrir uma pastelaria. Eu vou abrir uma pastelaria. Acho que aqui na cidade não tem, eu vou abrir uma loja de alguma coisa. E o povo fala: peraí, pô, você vai largar uma coisa que você tem fixa pra você investir num sonho. Assim, mas eu acredito que se você fizer bem feito, se você fizer um trabalho com dedicação,
Nossa, foi muito difícil os primeiros anos. Eu dormi na rodoviária várias vezes. Pois é. Várias vezes. Eu chegava, é cultural pernambucano não querer incomodar. É cultural. Aham. Todo mundo fala, fica lá em casa, mas eu não bate, eu não consigo. Não fica à vontade, Eu não né? fico à vontade, eu fico achando que eu tô incomodando, é difícil. Então, eu falava assim, acabava o show de meia-noite, chegava na rodoviária, já não tinha mais ônibus pra Divinópolis. Eu ficava até 5 horas da manhã esperando o primeiro. Já teve vezes eu tava sem grana, assim, pra fim de mês, porque eu tinha salário, né? Então, Sim. fim de mês, eu tô com a conta no limite ali, não deu nada o show de grana. Eu só tinha o dinheiro da passagem, o dinheiro do ônibus quando chegasse lá pra ir pra casa, porque eu chego em Divinópolis, tenho que ir pra Cajuru ainda. Nossa. E um pouquinho a mais pra fazer um lanche de madrugada. Aí eu comprava um pão de queijo e um café, que era o que dava, assim. Não tô dizendo que eu passei fome, mas Sim, mas era apertado, né? era apertado, era Aham. calculado. Lógico que se eu precisasse, minha esposa fazia na época não tinha Pix. É, Eu ia não. ter que me virar de alguma forma. Mas Ah, era. mas pendurava no cartão, alguma coisa ia fazer, Eu ia ter né? alguma forma, não era É. passar fome, mas era apertado, era Aham. difícil. Então teve várias vezes que eu tive muita dificuldade. Eu podia ter ido para casa de alguém também, mas era muito difícil esse processo assim do começo e é uma fase que a maioria desiste. Uhum. A maioria desiste. Eu tenho vários casos clássicos assim de colegas que eles estão lá, aí eles postam um vídeo, aí não dá nada. Aí posta outro, não dá nada. Aí o cara começa a desanimar já e fala: "Ah, ninguém me ajuda, não tem apoio". Eu falo assim: "Ó, eu não tive, eu pegava, às vezes vinha eu e o Diego, que era de Divinópolis, a gente do nada falava assim: vai ter show de fulano, vamos pedir pra abrir? Aí ele falava, vamos. Aí eu falava, beleza, a gente racha a gasolina do nosso bolso, Aham. vai até Divinópolis, abre o show, que é 5 minutos, e volta. Chegava em casa de 1 hora da manhã, Nossa, de mãe. carro, de meia-noite, dirigindo aí na estrada, 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, pra fazer 5 5 minutos. minutos. E a gente ia e fez isso várias vezes, várias vezes. Então é um processo muito trabalhoso, muito cansativo, muito difícil. Porém, todos os que eu vi cruzar essa passagem, esse rito de sofrimento e dor, conseguiram. Todos. Todo mundo que perseverou O Estevan naquilo e Gai, sabe o Estevan Gai? acreditava, Um né? magrinho. Tem um magrinho, ele faz o Auto Pobre, é um negócio de carro, que é muito engraçado. É. Ele é de Oliveira. É o mesmo processo ele fez. Largou tudo, veio pra BH, morar na República e tal. E conseguiu. Por quê? Dedicou pra caramba e foi e tal. A não ser que você seja muito ruim, você não vai conseguir. Uhum. Mas se você for esforçado, dedicado, fizer um produto bem feito, profissional, você apresentar sempre a coisa nova ali. Acreditar no seu produto, né? Exato. Acreditar em você. Não, tinha várias. A gente tinha um show antigamente de teste, ainda existe. Eu que não tô vindo mais porque eu tô cansado. Mas é um ótimo show que tem aqui em BH, chama Desculpa, Estamos Testando. Que o povo faz piadas de teste, 5 minutinhos, e a gente vinha lá, 2 horas pra vir, 2 horas pra voltar, pra fazer 5 minutos. Eu sempre vinha, eu já vim de ônibus algumas vezes, eu vinha sentado no fundo do ônibus, ensaiando sozinho o que eu ia fazer, porque eu só tinha eu tinha que e a gente pagava pra gravar, eu só tinha aquela chance, eu não podia fazer um texto mal feito, porque eu ia perder 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, às vezes dormir na rodoviária, eu tinha que fazer o melhor possível, eu não podia errar. Então eu vinha no fundo do ônibus, o povo devia olhar e achar que eu era doido, que eu vinha fazendo, não, porque o truco, ninguém entende o truco mineiro, falando alto assim, sozinho, e o povo olhando assim, esse cara é pirado. E eu vinha, aí eu fazia, ia bem, aí colocava na internet, viralizava, e assim, mas com muita dedicação e muito esforço, porque eu não tinha duas chances. Os meninos de BH, se eles não gravassem naquele dia, talvez eles podiam gravar em outro show, mas pra mim, vir pra um show em BH era muito trabalho. Então eu tinha que fazer bem feito, até pra justificar tudo, em casa, assim, falando, É. não, imagina, eu chego em casa e falo assim, aí como foi? Eu falo, foi ruim e tal, minha esposa, pô, então melhor você nem ir, né? É. Porque se você for pra fazer mal feito, né? Então eu ia pra fazer o melhor possível que eu podia fazer. Porque senão era uma viagem perdida, né? E você acha que esse aperto que você tinha e esse compromisso de, com você mesmo até, de querer fazer dar certo, de ter que fazer dar certo, de não ter outras chances, você acha que isso te instigou a se doar cada dia mais, a ser melhor, enfim, de repente encurtar um pouco um processo que poderia ter sido às vezes um pouco mais longo? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, essa parte. Eu já era bem mais velho, né? Eu tenho muito menino novo, comediante de 20, 19 anos. Eu já comecei com 31. Uhum. Então eu já estava mais velho. Eu já tinha filhos, já tinha responsabilidade, já tinha uma família. Então eu não podia ficar brincando. Não podia chegar lá. Tem vários comediantes colegas meus que eu inclusive pegava no pé deles, que chegava nessa noite de teste, aí falava assim: ah, eu nem sei o que eu vou fazer hoje. Eu falei assim, velho, então é melhor você nem vir, pô. É. É melhor você nem vir. Se você não veio Preparado, focado, se você né? não veio com focado, com a faca nos dentes,
é melhor você nem vir, porque você tem que vir pra arrebentar, pra fazer o melhor. Porque a gente tá gravando. Pra mim, se eu vou 3 vezes e as 3 vezes eu não consigo mandar bem, é melhor não ir mais, porque já é muito desgastante. Então, essa dificuldade me forçou a fazer muito bem. Hoje eu brinco que os comediantes novos, quando vem algum comediante novo falar comigo assim, aí, mas é porque é muito difícil, ninguém me chama. Eu falei, ninguém me chamou. Eu ia lá e falava, posso abrir o seu show? Aí o cara falava, não dá. Eu falava, tá bom. Mês que vem tinha show de novo, eu falava, hoje eu posso? Aí o cara, não dá de novo. Aí o comediante de hoje novo, ele fica assim, é uma panelinha, eles não me chamam. Eu falo, não interessa, eu vou continuar perguntando até ele dizer sim. Um dia ele vai dizer sim. Inclusive hoje, alguns mandam, eu digo não pra poder esperar. Ver se ele vai pedir de novo. Olha que legal. Porque se eu ficar dando muito fácil, eu sou a favor do comediante novato lavar o teatro depois do show. Eu acho que eles deviam pegar um esfregão, lavar, varrer tudo, pra eles sentir a dificuldade. Porque hoje é muito fácil. A gente chega lá, no meu show, por exemplo, tá tudo bonito, organizado, porque tem produção. Ele chega lá, abre o show com um público legal, aplaudido. Eu já fiz show com 9 pessoas, com 6 pessoas, com cada show horroroso. Então, hoje tá muito fácil, e aí o pessoal fica meio, eu não sou apoiado por ninguém. Fala assim, velho, não tem que ser apoiado por ninguém não, pô. Só quem pode resolver isso é você. É muito mimimi hoje, é muita É porque muita situação de vítima, tadinho. Gente, Eu olha, entendo que é? eu entendo que tem muita gente que tem realmente dificuldade. Por exemplo, Sim. eu tinha dificuldade na época. Minha esposa trabalhava de manhã, eu ficava com meu filho, quando ele dormia, eu ia escrever piada. Quando ele acordava, eu ficava andando com ele no carrinho e recitando a piada enquanto eu andava. Eu ficava falando pra decorar. Então, você tem que meio que se virar ali no tempo que você tem. É lógico que tem uns que tem muita dificuldade e tal, eu entendo. Mas eu conheço vários que têm pouquíssima dificuldade, mas ninguém me ajuda. Eu falava, velho, aí não tem muito o que fazer, assim. Aí, paciência. É. Mas Nem você mesmo não se ajuda, né? é uma empresa. No começo de uma empresa, você tem uma pizzaria. Você vai ter que abrir cedo, fechar tarde, pra poder convencer aquelas pessoas a ir lá. Você tem que fazer a melhor pizza que você puder, porque o cara tá indo lá, às vezes o cara não conhece a marca. O cara, você abre lá, Pará de Minas Pizzas, Uhum. PDM Pizzas, abriu. A pessoa não conhece. Ela podia pedir no Domino's, no Pizza Hut, que são marcas conhecidas, mas vai pedir na sua. Então você tem que ganhar do Pizza Hut. Você tem que fazer melhor. E, inclusive, eu tinha isso na cabeça. Eu pensava, o que vai fazer o cara não ver Thiago Ventura, Rafinha Bastos, Danilo Gentili e ver o meu vídeo? Se eu não sou ninguém. Por que o cara vai perder 5 minutos comigo? Porque eu vou fazer o meu melhor. Então eu tinha que focar em ficar melhor do que eles. Aham. Faz assim, eu preciso ficar melhor, porque eu só tenho uma chance. O cara vê um vídeo do Thiago Ventura e não gosta, ele vê outro. É. O meu, se ele não gostar, ele não vai ver nunca mais. Então era pouquíssima chance que eu tinha. Então você precisa ter essa consciência de mercado, assim. É uma empresa que você tá abrindo. Uhum. Quem já é forte no mercado tem outras oportunidades. Você não tem. É. Então, faça o melhor para ganhar aquele cliente. Depois que você ganhar, aí você começa a oferecer outras coisas, mas você tem que fazer o melhor ali para ganhar aquela cartela de clientes. Isso vale para tudo, inclusive para comédia, né? Mas você sempre teve essa cabeça de empreendedor desde o início? Ou não? Antes você fazia um pouco mais por... Não, desde o início. Eu acho que tem. Lógico que tem um lado artístico, né? Uhum. Assim, você querer fazer o que você gosta, querer criatividade e tal. Mas sempre tem o lado do mercado. Sim. Sempre tem o lado do As mercado. contas chegam, tem que pagar, né, Exatamente. E o negócio, tipo, eu falo muito, eu ficaria conversando sobre tudo e brincando e fazendo piada o tempo todo, de graça. Pô, isso é uma coisa que eu faria de graça. Eu já fiz a vida inteira de graça, na verdade. Todo lugar que eu ia, eu ficava uma rodinha de amigos, eu ficava soltando uma piadinha, sem nunca ter recebido nada por isso. Hoje, o que desgasta é justamente ter que largar minha família para ir fazer um show. Então aí eu preciso entender, isso é um trabalho. Uhum. Isso não é. Minha esposa brinca de vez em quando, fala, você precisa focar que é trabalho, Paulo, porque senão você começa a fazer tudo de graça. E de fato eu faria. Então aí é o lado artista com o lado empresarial brigando o dia inteiro. Aí eu preciso ter essa concentração de isso é um trabalho. Eu preciso focar no meu trabalho. Aí você tem que ter essa visão de. Aí você começa a calcular essa visão empresarial de cliente, o alvo, o público-alvo que você tem. Meu público é muito específico, você está muito regional e até a idade é muito definida também. É uma idade mais acima dos 30 anos. Então eu tenho todo esse entendimento eu tenho. Não adianta eu ficar fazendo show falando de desenho animado, série
dos anos 2000, porque o povo não vai entender. Uhum. De videogame, TikTok, de etc. TikTok. Meu público não é do TikTok. Uhum. Então, essas variações você tem que ir entendendo no mercado ali para entender onde você tá mexendo, né? É uma parte é a parte business do negócio que nem todo comediante tem. É isso que eu ia falar. É engraçado porque a turma da artes, entre outros também, outros segmentos de profissionais, não conseguem desenvolver esse feeling do negócio. Traduzir isso para o negócio. Olha, você já conseguiu entender seu público-alvo, né? Você já conseguiu determinar ali exatamente os seus produtos. A gente estava comentando um pouquinho Sim, mais cedo. Cara, o que que você vende? sim, eu vendo piada. Piada, Eu vendo piada. entendeu? Igual o cara que vende pipoca. É. Igual o cara que vende picolé. Eu vendo piada. E o objetivo é o mesmo. Eu quero que a pessoa consuma e saia satisfeita. E volte para consumir cada E vez volte mais. e indique para alguém. Indique para alguém. É o mesmo processo, assim. É o mesmo processo. Eu brinco muito, tem muito colega meu que tem uma visão muito artística da coisa e fala assim, não, porque é arte e tal, a gente precisa passar uma mensagem. Eu falo, eu acho muita pretensão da nossa parte achar que eu vou passar. Isso é uma visão minha. Aham. Eu quero que a pessoa se divirta. Eu não quero que a pessoa reflita sobre nada. Eu quero que ela só sente lá e, diante de todo o caos que é o mundo hoje, ela pare 1 hora e dê risada. Se a pessoa fizer isso, eu vendi bem. Se ela não fizer isso, eu fico mal. Se a pessoa sair do show falando assim, ai, eu não. Eu falo, eu até devolvo o dinheiro. Mas se ela falar assim, nossa, eu ri demais. Eu falo, você aprendeu alguma coisa? Eu falo, não aprendi nada. Eu falo, mas riu? Ri. Então é isso. Esse é meu produto. É isso Esse é que o eu meu quero vender. objetivo. Eu não tô lá pra fazer palestra. Eu tô lá pra Uhum. fazer piada. Então o meu objetivo é esse. E aí, toda vez que meus amigos falam alguma coisa e vem com mensagem, eu falo assim: você tá só vendendo pipoca. Só isso. É a mesma coisa que o cara do McDonald's vende hambúrguer, você vende piada. Só isso. Se a pessoa sair refletindo mais do que rindo, é porque você vendeu errado. É. Aí você vira palestrante. Mas meu objetivo é que ela dê risada. Olha que legal. Gente, olha que clareza do tipo de negócio que ele tem. Tô impressionada. Acho que é porque eu sou velho. Ah, Se eu o fosse jovem. idoso. Não, é porque se eu fosse um menino de 20 e poucos anos, eu tinha vários Mas é porque ideais, você assim. também ia estar construindo. Hoje já tá É, formatado. pode ser, talvez seja isso. Eu já tô numa idade que eu não tô mais nessa vibe de o mundo depende de mim. Eu falo, cara, Uhum. eu tenho noção do meu espaço no mundo. E, assim, se a pessoa sair de lá feliz e isso levar ela a ter um dia melhor, é isso que eu quero só. Eu não quero mais além disso, não. Durante esse processo todo que você já contou aqui pra gente, teve alguém que te apoiou de verdade, assim, quando você chegava com as ideias? Ah, eu vou para Belo Horizonte hoje fazer essa gravação, enfim. A pessoa falava, vai mesmo, A minha teve? esposa foi a principal força pra isso aí foi minha esposa, que ela me incentivou. Assim, ela segurou muito, eu digo que ela é o zagueiro do time, né? Ela segurou muito a barra, assim, levou uns cartão amarelo de graça pra me Eita. proteger, assim. Aham. Então foi basicamente ela. Tem os meus amigos da comédia também, tive muitos amigos que me ajudaram. O Bruno Berg é um dos que ajudou muito. Eu tenho muitos amigos que trilharam junto, como o Estevan Gaipo. O Estevan foi muito junto comigo, assim. O Diego também, que é lá de Divinópolis. Tem muita gente que foi junto, mas que não é da comédia. Basicamente foi minha esposa, assim. O resto não. Até porque eu entendo até. Qualquer outra pessoa que você fala, você tem 30 e poucos anos, filho, você fala assim, agora eu vou ser comediante, pô. Meu Deus. Que viagem, tá a Ah, cabeça aonde, né? vai trabalhar, menina. Então, e as pessoas não entendem que é um trabalho, né? Uhum. É um trabalho, muito trabalho mesmo, muito real. Até eu brinco com minha filha mais velha, de vez em quando eu falo com ela assim, nossa, tô cansada. Ela, cansada de quê? Você fica contando piada. Mas Ô, mas gente. ela faz na Aham. zoeira. É um trabalho, assim, tão desgastante quanto qualquer outro trabalho, assim. Você fica... Principalmente agora, né? Com rede social, Instagram. Cara, isso suga uma Essa energia da demanda de gente. produzir, eu tô até moldando isso, assim, eu tenho uma ansiedade, né? Então eu preciso, por exemplo, minha agenda do ano tá toda montada Ai, que já. legal, que alívio, eu sou dessas Nossa, também. eu olho, eu tenho um Nossa, quadrinho branco assim, eu olho e falo, tá tudo agendado. tudo organizado. Até Ufa! dezembro tá tudo, porque ano passado, como foi a pós-pandemia, né? A gente era o desespero. Mês que vem tem Lavras. Eu falei assim, como assim? Vai ter, e Lavras a gente vai pra Uberaba, não sei o que. Eu falei, ai, isso me matava. Eu fiz uma sequência de show em outubro, que o último foi em Uberlândia. Eu Uhum. fiz acho que 15 em 11 dias, porque tinham 2 sessões, né? Em 11 dias eu fiz 15 shows. Nossa, mãe. Nessa segunda, o último foi Uberlândia. Eu fiz Uberlândia, assim, teve 2 vezes no palco que na minha cabeça tava, sai do palco. A vozinha falando assim. E eu fazendo show lá, e rindo, e eu cansado, assim, mentalmente muito cansado. E fazendo, sai, diz que tava com dor de barriga e sai. Chama alguém pra ficar no lugar.
Mas eu fui até o final, fiz. Quando eu fui tirar foto com o povo no final, a moça, eu fui tirar foto, ela tirou. Aí depois ela veio tirar de novo, ela falou assim, você pode tirar outra sem essa cara de cansado? Ai, Mas meu ela fez de Deus. brincadeira. Aí ela falou assim, nossa, tá muito cansado, Paulo, vai descansar um pouquinho. Aí eu tirei uns 5 dias de folga e voltei de novo pro batente. Então, esse ano eu não vou deixar isso acontecer. Porque eu até hoje eu me sinto em dívida com Uberlândia. Entendi. Porque o show foi bom, lotou o teatro, aquele do Niemeyer lá, mas não foi o meu melhor show. Aham. Não foi o meu melhor show, eu tava Você muito ficou com a cansado. sensação que poderia ter sido algo Eu não mais, tava né? 100% entregue ali, eu tava mal, cansado, assim, tava bem cansado já. O de Uberaba foi ótimo, mas o de Uberlândia senti muito, assim. Então eu preciso de organizar isso. É até questão gerencial mesmo, de empresa. Você precisa entender os seus limites de produção. Eu sou uma linha de montagem. Se você pegar um pedido, você tem uma linha de montagem que produz 100 canecas por dia. Se você pegar um pedido de 10 mil canecas, você vai, pô, eu preciso entender que prazo eu preciso para entregar esses pedidos. Eu não posso falar assim, não, te entrego sexta-feira. Eu falo, não, eu não dou conta, não tem como. Eu preciso de X dias para entregar isso aí. Então, a mesma coisa o show. Eu preciso de tantos dias para ter shows. Eu não consigo fazer 5 shows por semana. Não sei como o Gustavo Lima aguenta, esse povo Nossa, mãe, do sertanejo. Porque não dá, é muito energético esse povo toma. Eu não consigo. Eu preciso fazer 2 por semana. E aí eu estabeleci essa regra assim na minha agenda, 2 ou 3 por semana no máximo. E a agenda já tá 95% preenchida pro ano todo. Graças a Deus. O que me dá uma tranquilidade enorme. É, né? E aqui, você enjoa das piadas? Enjoo, por isso que isso também me pega, porque o show, ele é meio o mesmo show. Por exemplo, o show que eu fiz em Ipatinga em outubro de 2021, eu fiz de novo em Ipatinga em setembro agora. Outubro, setembro, um ano depois. Era o mesmo show que a Paula Araújo em Quase Mineiro. Eu sou Quase Mineiro, é o nome do show. Só que um ano depois já tinha muito adendo. A linha de tempo é igual, porque eu conto eu chegando em Minas, aí eu aprendendo sobre o dicionário mineiro, as palavras, aí depois eu dou uma nota, aí depois eu vou pro Rio de Janeiro, tem uma viagem que eu fiz pro Rio de Janeiro, e eu fico desconfiado lá no Rio de Janeiro, e para fazer a tríade do mineiro, né, que é o mineirês, a desconfiança e as manotas. Aí eu faço, são 3 atos assim o show. E aí isso mantém igual. Só que a pessoa que foi pro show de Pará de Minas, de Ipatinga, foi Ipatinga, eu falei Pará de Minas? Não, Ipatinga. O show de Ipatinga de outubro de 21 e o show de 22 já tinha 60% de diferença. Só que seguia a mesma linha. Então, o show muda muito, porque eu tô sempre fazendo, então sempre tem uma piada nova que entra, uma que sai. Tem umas que eu falo assim, essa aqui não Já não tá pegando mais, já, né? eu já tô fazendo ela de qualquer jeito, então não tá entrando. Aí eu mudo e tal, mas a tendência minha é que no final desse ano esse show morra, eu vou pôr ele no YouTube e eu vou fazer um novo pra 2023. Gente, haja criatividade. 2024, desculpa. Também 2024. Mas ele já tá em desenvolvimento, porque toda vez que eu faço uma piada que eu gosto e ela não cabe nesse show, eu falo assim, não, ela não tem a ver com esse. Aí eu guardo pro próximo. Ótimo. Eu vou separando elas pro próximo. É um trabalho, assim, a gente testa a piada, a gente faz a piada. Eu testo piada com minha esposa muito. E ela, assim, são 12 anos ouvindo piada minha. Quando ela ri, é porque tá muito boa. Verdade. Porque ela já não ri, ela já sabe todo o meu tempo, minha velocidade de comédia, tudo. Eu não consigo surpreender Acaba ela. que fica previsível, Ela né? sabe pra onde eu vou. Se eu pego ela de surpresa, ela dá risada assim, eu falo, essa é boa. Essa tá muito boa, porque é o meu público mais exigente. Minha filha também é um público muito exigente, porque ela entende muito de comédia. Ela entende muito, ela assiste muito essas coisinhas de comédia, então ela tem uma visão mais jovem também. E puxou sua veia? Demais, ela é muito... Eu não quero forçar ela a ser comediante não, mas ela com certeza seria uma das melhores comediantes que eu já vi. Ela com certeza seria. Ela quer estudar, fazer essas coisas, faculdade, não leva ninguém a nada. Ela devia focar na comédia. Ela tem muito talento de comédia, muito talento. Ela quer fazer cinema na faculdade, vai tentar entrar agora vai abrir o Enem, já fez o Enem, vai tentar entrar. Mas eu acho que em algum momento ela vai cair na vida artística, assim, porque ela é muito criativa e eu conto as piadas pra ela, falo, não, essa encurta, tá muito longa. Encurta, sabe aquela explicação que você deu no começo? Porque eu cheguei no aeroporto e tal. Já vai direto pro portão de embarque. Aí eu falo, eu cheguei no portão de embarque, ela, isso, aí tá bom. Ela tem uma noção de tempo, assim. Olha que legal. Maravilhoso. Teve várias piadas que eu faço hoje que estão boas, que o povo dá risada, que só ficou boa porque ela falou, demorou muito. Eu já perdi, já passei o vídeo.
Sério? Essa explicação toda que você deu no começo aí, eu já passei. Já não tô vendo Nossa, mais. e hoje deve ser cada dia mais difícil, porque a turma tá muito... Mas eu preciso disso. Se eu não tivesse É, né? ela, eu ia fazer uma explicação de 1 hora. Aí a pessoa mais jovem, passou o vídeo. Aí ela fala, vai direto ao assunto. Vai direto. Você não queria falar de casamento? Já fala, sou casado? Eu falo, pronto, só isso. Não precisa falar, eu conheci uma menina uma vez, até chegar no casamento. Você já fala, sou casado. Já falou tudo. Ela falou, tá, obrigado. Eu falo. Ela fala, agora tá bom. Gente, isso aplica em tudo. Ouça, é isso. Acho que é uma coisa importante para qualquer empresa. Ouça as pessoas e veja o que você consegue extrair de bom delas, né? Porque, por exemplo, tem várias coisas que ela vai falar que eu vou ignorar porque meu público é outro. Eu não Sim. quero só jovem, então meu público é outro. Mas tem alguns, tipo, deixa mais curto, deixa mais rápido, vai direto ao assunto. Eu acho que isso ajuda mesmo, e aí eu aproveitei isso. Tem outras coisas que ela fala que eu falo, não, isso aí é pra jovem. Meu público não se interessa por isso. Então, pega os feedbacks. E feedbacks reais, né? Porque acontece muito na comédia, como uma pessoa quer te incentivar, você faz umas piadas lá, aí ninguém riu de nada, e aí chega a pessoa e fala, nossa, parabéns, viu? Foi ótimo. Eu falo, olha, eu quero real. Desde o começo. Eu tinha uma amiga que me chamou pra fazer o programa lá na TV local, ela ia em todos os meus shows no começo. Aí ela sempre vinha com, ai, Paulo, parabéns e tal. No último que ela foi, ela falou assim, caramba, Paulo, tá muito bom. Pô, achei que tava vendo um comediante desses tipo, dos Estados Unidos e tal, assim, muito bom. Aí eu falei, pô, você gostou mesmo? Ela falou, porque antes era muito ruim. Ai, gente, que vontade de bater. Aí eu falei, eu sabia, obrigado por você ter fingido, mas você podia ter falado isso antes. Porque De repente tinha encurtado um pouquinho o processo. Exato, o já melhor tinha feedback. sacado. Eu sempre que dou feedback pra comediante, eu dou muito. Alguns até falam assim, fala com o Paulo. Aí o cara vem, manda pra mim, eu falo, tá muito ruim, cara, tá muito ruim. Corta isso, ajusta isso, muda isso. E rola Aí você muito. traz também um pouquinho da sua raiz lá de Pernambuco, Sim, né? sim, do jeito meio É. cruel de ser. Porque o mineiro, talvez seja isso É. até. O mineiro é muito bonzinho. É. E aí talvez isso atrapalhe. Ai, não quer incomodar, não quer Quer desagradar. ser simpático. E isso atrapalha É. nesse mercado. Porque piada é um negócio que é diferente de pizza. Você sente o feedback da plateia na hora. É, né? Você fez a piada. Se ninguém riu, a piada tá ruim. E aí, quando alguém sai perguntando pra mim, o show do cara, ninguém riu de nada, ele pergunta pra mim, eu falo assim, você ouviu? Você ouviu alguma risada? Aí o cara, não. Eu falo, então tá ruim, pô. É fácil. A nossa profissão dá essa liberdade. É O fácil. termômetro é fácil, O termômetro é na hora, você sente na hora. Né? Eu falo, não estou dizendo que você é um péssimo comediante, nem que você precisa abandonar tudo. Estou dizendo que você precisa revisar isso aí. Ajusta isso aí. Essa piada que você fez aqui, eu falo, tal piada, ela é boa, mas você tá entregando ela mal. É o lance que minha filha fala. Você demorou muito. A plateia cansou, começou a mexer no celular. Então, corta isso aqui, ajusta isso aqui. Só que tem muito menino novato que ele quer só ouvir elogio. Ele não quer, ele quer mostrar o texto pra você das piadas que ele fez e quer ouvir assim, nossa, você é o novo Renato Aragão, você é o novo Chico Anísio. E não é isso. Ninguém no começo é bom. É. Ninguém no começo é bom. A Todo gente mundo... só fica bom à medida que a gente treina, E vai dá entendendo. cabeçada e ajusta, aperta parafuso, Esse né? feedback é muito bom pra qualquer empresa, porque você saber onde você tá errando. Entendeu? Se a pessoa não tá te falando que você tá errando, você vai continuar errando. É. Então, se a pessoa chega e fala, sua pizza é ótima, ótima, eu só achei a massa muito fina. Aí você fala, pô, preciso melhorar a pizza. Preciso melhorar. Ou o cara pode dizer, essa pizza tá péssima, o queijo é tal, o tomate é ruim, critica tudo. Aí você fala, beleza, vou trocar tudo. Agora você não vai isso no primeiro, você escuta alguns feedbacks. É porque, né, opinião... Às vezes é uma pessoa só. Mas se eu ouvir 20, dos 20, 10 criticar a massa, você fala, pô, minha massa tá ruim. É. Metade tá achando minha massa ruim, então por que tá ruim? Então você vai ajustando ali. Esse feedback negativo é muito bom. Parece que não, mas eu tenho uma abertura num quadro que eu tenho no show que é de interação. Fica interagindo com a plateia. É o que você convida a turma lá, pergunta quem é de mim, quem é de fora de mim. Eu vou perguntando, e vou conversando com as pessoas e tal, trocando ideia. E aí, eu tinha dúvida, será que a pessoa tá gostando desse quadro? Aí eu coloquei no YouTube, no Instagram, uma caixinha de perguntas falando qual a melhor parte do show e a pior parte do show. E o que você queria que mudasse? Eu fiz um monte de perguntas. A melhor parte, ninguém citou esse quadro como o pior, mas várias pessoas citaram como o melhor. Eu ainda não tive o prazer de ir no seu show, mas eu acompanho tudo que você posta na rede Obrigado. social. Esse quadro, eu acho ele fantástico.
É porque ele é Principalmente quando muito. tem um policial lá. Ah, é. Ele é muito fresco, né? Tá tudo acontecendo ali na hora. Eu Então, fico impressionada com a criatividade, com como vocês conseguem sair da situação tão assim. ali é uma brincadeira de criação de roteiro. A gente brinca, a gente faz roteiro de história, de sketch e tal. Então a gente fala, a gente tá criando um roteiro ali na hora. Aham. A gente tá falando com as pessoas, elas estão dando informação. A gente vai pegando informação e cruzando as histórias um com as outras. O policial, no último que eu fui, tinha um cara que tinha uma banca de jogo do bicho. E no fundo tinha um policial. Meu Deus! Aí eu falei, gente, aí Lascou tudo. vai causar um problema aqui. Então você vai criando, cruzando as histórias e tal. Então eu fui entendendo se esse. Porque eu gosto de fazer. Só que eu não sei Aham. se o público gosta. Sim. Aí depois eu fui analisando assim e o público foi dando feedback positivo. Então eu falei, não, então beleza, então vamos manter isso aí. Tem um da. Se eu recebesse muito negativo, eu falava, então Aí para. já tira, Então né? para. Tem um da Áustria. Peraí, gente. Só Ah. pra explicar pra vocês que a Áustria é a Áustria. Áustria. Eu sei, eu falo francês. Áustria. Aquele francês foi muito legal no Foi show. muito Gostei legal. muito. Sempre que aparece um estrangeiro, pra mim é maravilhoso. É, Porque né? aí eu posso brincar com essas diferenças de linguagem. Porque o cara aprende português, ele não aprende mineirês. Aham. Então O cara falou, eu aprendi mineirês com você. Foi muito bom isso, eu gostei muito. Ele namora com a mineira, né? Mineira, né? Muito bom, eles moram na França. É muito importante, Eu fico inclusive, amigo pra deles. ele. Ficou? Eu fico amigo. Esses estrangeiros eu mantenho contato. Ai, que Eu legal. tenho um chileno que foi no show meu, que ele vai um suíço. Ele não é suíço, mas ele tá morando na Suíça. Tem um suíço, tem várias pessoas que interagem em show que eu mantenho contato depois. Ai, legal, nossa. É muito legal. É muito vivo o tempo inteiro no show. Eu assim, gosto né? muito. Assim, é uma coisa que eu sei que é uma profissão que dura um tempo. Uhum. Que é uma empresa que tem um tempo de auge. Acho que isso acontece com tudo, assim. Então, Você abre uma hamburgueria na cidade, ela bomba no Bomba. primeiro ano, depois ela estabiliza. Então eu tenho noção de que uma hora vai estabilizar. Acho que agora é meio que o auge, assim. Então Nossa, mas ainda tem muito campo. mas eu tô bem satisfeito. Assim, eu já tô planejando o momento que estabilizar. Eu já Aham, tenho esse entendi. planejamento já. Então eu sei que vai, por exemplo, o dicionário, uma hora vai parar de vender. Uhum. Porque todo mundo que queria já vai ter comprado. Então eu já tenho que pensar o que eu vou fazer depois. Exatamente. Então eu já tô planejando isso aí para o futuro, mas eu gosto de manter algumas conexões, assim, teve muita gente legal que a comédia me trouxe, eu gosto de manter isso aí, para ser meus clientes antigos, assim, os clientes VIP. Ai, Eu gosto, que essa galera sucesso. estrangeira eu gosto de todos. Olha só. E aqui, nesses próximos, você falou, a gente já tem que ir pensando no próximo show e no próximo produto, enfim. A rede social, ela te ajuda muito nisso também, né? E outra, uma pergunta é se a rede social de fato te ajuda nisso, já pensar nos próximos produtos. E outra é como que o seu negócio virou com a rede social depois da internet, porque você começou em 2014, tem 9 anos. A Olivia faz conta, Vai finanças. fazer 8 anos. Tá no 9º ano agora. 9º ano, isso. Então, 9 anos aí, passando por uma pandemia, ele demorou quase 5 anos para se pagar. A internet nesse processo todo acelerou? O que bombava em 2014 era o Facebook. Uhum. Aí, 17 ali, mudou pro Instagram. E eu só fui ter Instagram em 19, eu acho. Sério? Demorei muito a ter Instagram, porque eu tinha essa cabeça, a cabeça de quem vai envelhecendo. Eu demoro muito pra mudar de plataforma, assim. Aí, o TikTok eu fui ter atrasado também, eu demorei muito. Então, quando eu mudei, melhorou. Aham. Sempre que eu mudei, sempre que eu fui pro que tava acontecendo, melhorou. Na pandemia, foi fundamental, porque o YouTube, ele era o único que monetizava os vídeos. Uhum. Eles pagavam para essa propagandazinha, a gente ganha uma percentual. Então, como eu não tinha show para fazer, era a forma que eu tinha para pagar minhas contas ali. Então, o YouTube foi fundamental nisso. Mas todas as outras foram para eu poder ampliar o meu público-alvo ali, né? Aham. Meu Seu público. raio de atuação ali, né? Exatamente, eu fui aumentando isso. E tem alguns pontos positivos, assim. Muita gente fala assim, você não acha ruim para o seu trabalho você fica focado só em Minas Gerais, porque você não... Se eu for fazer um show em Mato Grosso, eu acho que não vai ter tanto público. Para mim, esse é um ponto negativo, mas que não me importa muito, porque primeiro, eu gosto de fazer show para mineiro, Aham. eu gosto de estar nesse sistema assim, de Minas, eu acho muito divertido. E segundo, que nicha. Então, eu consigo ter... Pô, Minas Gerais é o tamanho da Alemanha. Eu tô satisfeito. Pra mim tá bom. Isso aqui tá ótimo. Eu não preciso fazer mais do que isso. Então eu consigo ficar e eu fico concentrado. Por exemplo, eu cheguei ontem em 200 mil seguidores no Instagram. Eu vi 201 já. Já tô em 201, né? Aham. Que bom. Eu tava em 200 ontem, foi quando eu cheguei. Aí, se você for analisar com outro comediante que tem 400 mil, 300 mil,
ele tem o dobro, Uhum. mas eu tenho tudo focado num só lugar. Ele tem 400 mil no Brasil inteiro, então dilui muito mais, assim. Sim. Ele consegue fazer um show no Pará, no Paraná, consegue, mas o meu é muito fechado em Minas Gerais e eu tô satisfeitíssimo É com muito isso. mais fácil lotar os shows aqui. E Exatamente. outra, acaba que você tem muito mais qualidade de vida também, né, Ah, Paulo? eu não gosto Porque de viajar. senão você fica só na estrada. E aí perde um pouco da essência da vida em si. Lógico, lógico. Família. Eu não quero perder as coisas que meus filhos fazem, assim. Eu não, meus filhos, eu até trago eles agora. O Daniel Que hoje veio comigo, legal. inclusive. Eu não, eu trago em algumas viagens que eu posso trazer, eu trago, eles ficam na casa de um parente enquanto eu tô fazendo, depois eu volto com eles, pra gente estar sempre junto. Eu venho Aham. caçando Pokémon, que ele joga Pokémon no celular. Então a gente vai junto e brinca, pra eu não perder isso, assim, porque a vida empresarial toma seu tempo demais. Você fica dedicado à empresa, às vezes, mais do que à sua própria família. Então, Exato. eu acredito que isso, em alguma medida, é importante você dar uma priorizada na empresa, mas chega uma hora que você precisa focar na sua família também. Então, aí você precisa equilibrar. Tipo, primeiros 2 anos ali, se mata lá no trabalho. Se Uhum. mata. Tenta pôr sua família de algum jeito pra ajudar, pra você estar envolvido ali com eles, mas dedica lá no trabalho. Chega uma hora que já deu certo, tá indo bem, desacelera um pouquinho pra você poder. E aí o que eu tô fazendo agora é isso, dar uma desaceleradinha pra eu poder não perder a semana inteira. Eu só trabalho 2, 3 vezes por semana pra poder ir com Só meu filho. trabalha fora 2, 3 vezes por semana, né? Porque É, acaba que não, em não, não. casa Em casa eu ainda trabalho. porque trabalha muito, Mas aí né? eu tô lá, Você tá porque, por exemplo, perto. às vezes, tem vezes que eu tô editando um vídeo, eu vou pôr ele pra renderizar. E fica 1 hora renderizando. Aí eu vou lá e jogo um videogame com o menino. Eu vou Aham. lá, vamos jogar um pouquinho, a gente vai lá, joga e tal. E terminou, eu falo, pô, é a última, hein? Depois eu vou voltar a trabalhar. Então eu fico acompanhando eles, eu busco na escola, levo pra natação, essas coisas Ai, todas que de pai. legal. Pra eu poder viver isso. Senão, Não, não você tem vai. sentido, né, Eu também. brinco com minha esposa, senão o palhaço morre. Aí não adianta. Tem uma coisa, eu não lembro o nome do palhaço, mas tem um negócio que fala assim, que todo mundo que ia num psicólogo falava, ah, tô mal, tô triste. Aí ele fala, vai num palhaço fulano que isso melhora. Aí fez isso com várias pessoas. Na última, falou, você vai lá no palhaço fulano que melhora. Ele falou, doutor, mas eu sou o palhaço. Ah, Aí não funciona. é, Então, eu não posso. A máquina sou eu, né? O é. produto sou eu, é a minha alma, né? Então, eu. E a criatividade tem que estar pulsante o tempo inteiro, Exato. né? Se Então não eu não tiver. posso estar desgastado ao extremo, porque senão a máquina quebra. Uhum. Aí eu fiz um cálculo de o quanto eu aguento no mês. Eu acho que 2 vezes por semana eu vou conseguir ter uns dias de tranquilidade, ficar em casa com meus meninos, depois eu saio para trabalhar, volto, mesma coisa e tal. Quando eu venho para BH, eu sempre durmo em casa, eu evito o máximo não estar em casa. Então, se eu Uhum. tenho BH, essa região que tá 1 hora e meia, 2 horas, eu sempre volto para casa. Que Eu só legal. fico quando é mais tempo. É, a gente tava com o Ivan, até lá de Divinópolis, na última gravação, e ele falou uma frase que eu acho incrível. Inclusive, estava até num livro que eu li essa semana, até postei, que nenhum sucesso profissional justifica o fracasso familiar. Gente, eu com frase, né? É alguma coisa mais ou menos nesse sentido. O Mas eu já contexto eu falei isso sei, com minha mas. esposa várias vezes, assim, falei, se for pra ter problema em casa, eu prefiro parar. Uhum. Então eu quero equilibrar isso, porque a gente trabalha junto também, ela é minha produtora agora, né? Ah, é? Então a gente já teve umas brigas de eu falar assim, essa briga é entre nós dois casal ou entre nós dois funcionário e patrão? Padrão. Porque se for, eu te demito. E aí, ótimo. E a gente volta a ser um ótimo casal. Se a gente tá tendo problema de trabalho, isso não pode interferir na nossa vida pessoal. É, Isso é importante também, para quem trabalha com família. Tipo, chega uma hora que se você perceber que tá invadindo o seu espaço familiar, corta, tá né? errado, Então, assim, né? desculpa, mas eu prefiro que você volte a trabalhar que você trabalhava. É porque hoje pra gente é mais cômodo, assim. Ela tá trabalhando comigo pra poder me ajudar nessas partes e a gente não precisa. Porque a gente tá lá em contato o tempo todo e a gente fica envolvido com a família também, fica Aham. bem mais tranquilo. E aí ela saiu da escola. Não tá trabalhando na escola nesse Uhum. período. Acho melhor, assim, a gente consegue gerenciar com mais facilidade isso. É. E o negócio é de vocês, né? Ela é minha sócia de todo jeito, né? É, Pela lei. Paulo, qual dica que você dá? Não, dica não. Qual conselho que você dá para quem está pensando em empreender na vida artística, como comediante? A primeira, se você tem um emprego, não largue. Continua no seu emprego e faz da comédia, da música, do que você for fazer, meio que um segundo emprego. Uhum. E aguenta, porque assim, aí você fala assim, tô muito cansado. Fala assim, você tem 2 empregos, então naturalmente você vai estar cansado. É normal. É,
faz isso por um tempo e vai entendendo como tá a sua vida artística ali. Você começa a falar, pô, tá melhorando. Tipo, você toca violão em barzinho. Uhum. Aí você fala assim, pô, comecei tocando ali, ganhando R$ 100 a hora, já melhorou, tô ganhando 150, já tem outro bar me procurando. Então você percebe um crescimento. Uhum. Aí você vai fazendo, vai fazendo. Chega uma hora que você equiparar as duas, você fala assim, não, eu já ganho hoje tanto na música quanto eu ganho fora da música. Eu acho que é uma oportunidade de você arriscar. Você fala assim, eu já consigo pagar minhas contas, então eu vou dar uma arriscada aqui, porque a partir do momento que você dedicar 100% àquilo, vai ficar melhor. E aí Uhum. você vai conseguir crescer mais. Então, é mais ou menos o processo que eu fiz, assim, eu fui mantendo o emprego paralelo, fazendo site, ainda programando e tal, enquanto a comédia não superava. Quando a comédia empatou, eu falei, agora eu vou focar. Eu vou focar na comédia, aí eu consigo produzir mais, eu consigo fazer mais, e aí eu consigo fazer melhor. Então, isso foi até 2019, assim, eu tenho 3 anos que a comédia melhorou minha vida, assim, paga minhas contas, eu consigo viver de comédia. Aham. Mas antes eu tinha que ter um outro emprego para isso. Então, essa etapa inicial é muito difícil, porque você não é ninguém, você não é conhecido, e é um ramo que você precisa ser conhecida. Às vezes Então, as portas não se abrem, não né? se Você tem que abre, ficar lá o ninguém. tempo inteiro. Exato, você tem que ficar ligando pra rádio pra pedir uma oportunidade de falar na rádio e tal, e na TV, e tudo é muito difícil, ninguém te conhece. E eu entendo o lado das empresas também, Sim. porque ninguém vai ficar abrindo pra qualquer maluco que aparece. É. Então, todo esse processo é muito lento, desgastante. Você vai postar um vídeo, ninguém vê, e aí você fica falando, pedindo pros amigos, amigos, me apoiem. Fala assim, "Não, cara, se você tá fazendo pra seus amigos, já tá errado. Você tem que fazer para todo mundo. Uhum. Se você tem lá 50 likes, aí você vai ver os likes, 30 de parente, 20 de amigo, Tá tudo errado. é porque você não tá bem ainda. Pelo contrário, você tá se enganando. Aham. As pessoas não estão curtindo porque gostam, estão curtindo porque estão querendo te ajudar, e isso não resolve o problema. Uhum. Então, o Iago, que trabalha comigo, eu falo o tempo todo pra ele. O Iago, inclusive, ele fala assim, eu faço o possível pra minha família nem ver. Porque não é eles que vão te dar o feedback real, não são eles que vão te fazer entender o produto. Eles vão estar sempre mentindo para te ajudar. Uhum. Isso não resolve Tentar o te problema. proteger, né? Exatamente, isso não resolve o problema. Então, aguenta firme esse período inicial, que é porrada, que você vai ter dificuldade, que até você entender o produto, até você entender o mercado, até você ser conhecido, até as pessoas abrirem alguns portos para você. Esses primeiros anos são muito desgastantes. Gente, primeiros anos, tá? Não é são primeiros meses ou dias, não. Nossa, É os primeiros anos. anos foram 5 anos, assim, de muita dificuldade, de viajar pra fazer 5 minutos e tal, até que as coisas vão melhorando. Aí você vai. Agora também você precisa entender se tá melhorando, né? Aham. Porque era o que eu fazia muito, eu percebia. No começo eu ganhava 0. Depois eu comecei a ganhar um dinheirinho ali que pagava 2 contas em casa. Aí você vê, pô, tá melhorando. Agora, se você tá 7 anos fazendo e não melhorou ainda, nada, se continua 0, aí é melhor Tá você pensar errado, outra né? coisa. É. Talvez realmente não seja pra você. Uhum. Mas se você tá sempre melhorando, subindo um pouquinho, então vai entendendo que uma hora chega, assim, uma hora acontece. Se você se dedicar muito também, né? Muito esforço. Legal. É difícil. É. A dica melhor, eu vou dar outra dica agora. Desista. É muito difícil. É muito difícil. Eu não sei como eu dei tanta sorte. É muito difícil. Tanta sorte. 9 anos Não foi sorte, foi tentando. muito trabalho. É, não sabe muito como deu. trabalho. Foi Tanta muito sorte. trabalho. Se você aguentar, é muito trabalho. Não é fácil. É muito, 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 muito trabalho. Aí depois que você consegue, aí parece que foi sorte. E eu acho Aí- que o problema nem é só o trabalho, é o emocional que fica abalado, é a Porque sua eu- autoestima, É porque é uma coisa que aquela envolve dúvida. autoestima. Envolve autoestima. Exato. Você tá lá, você fazer uma piada. Eu brinco muito com os comediantes novatos. Eu falo assim: sabe qual é a hora que você aprende a ser comediante de verdade? O melhor momento é quando você faz uma piada e você consegue ouvir o barulho do refletor. Você fez a piada e você ouve só o chiadinho da luz assim. Foi tanto silêncio que você não ouviu. Aí ali é a hora que você fica ou desiste. Aham. Aí eu falo com muitos Você isso. teve essa hora? Várias vezes. E aí eu falo, aí você recolhe sua dignidade toda de volta e fala, vou continuar. Nossa, mas E tem que conta trabalhar a próxima humildade nisso, hein? conta a próxima piada. Aí o povo dá uma risadinha e você fala assim, ai, graças a Deus eles estão vivos. Achei que eles tinham ido embora já. E aí você vai recuperando. Então, a comédia é você pular e torcer para as pessoas te segurarem. Às vezes as pessoas abrem e você cai no chão. Pá! Puta. Aí você tem que levantar, subir no palco de novo e fazer outra piada. E vai rir, gente, rir, gente, rir, gente. Ai, não riram de novo. Aí você sobe de novo. Ri, gente, ri, gente. Aí riram. Aí fala assim,
Ai, meu Deus. Nossa, mas é viver numa ansiedade constante, porque Constante, é muito é a difícil. ansiedade para saber se os ingressos foram vendidos, se o Se público as vai piadas vão gostar, se o funcionar, negócio é vai. muito difícil. Então, é isso. É muito difícil, mas eu acredito que todos os trabalhos são muito difíceis. São. Então, é isso. Se você gosta. Essa é a parte do seu, né? Essa é a É, parte difícil do seu, cada um. exato, É, tudo tem ônus e bônus. é. O ônus é esse, né? Então você vai. O bônus é que você ganha um cafezinho, um doce de Um docinho leite, de um leite. queijinho. É bom isso aí, essa parte é boa. Ah, não, peraí, não é só isso, não. Pega Eu lá. ganhei uma não. cesta toda Olha ali. lá. Essa parte é muito boa. Pra onde eu vou, eu ganho queijo agora. Olha aí que Olha. beleza. Aí tem os produtos feitos Ah, na que roça. maravilha, que É que, na maravilha. verdade, a gente Deixa eu tem tirar aqui que eu fiquei na frente da câmera, peraí. Dando uma nota. Aqui, ó. coisa de menina. Ai, gente, eu preciso comprar aquela blusa que você postou. Desculpa, eu sou manoteiro mesmo. Essa. Tá na minha lojinha da reserva. Hoje, sem falta. Vou te mandar o Essa link. é a minha cara, essa blusa. É o nome do meu próximo show. Ah, é? Vai ser esse, eu tô fazendo uma coletânea de manotas, o próximo show vai ser Desculpa, eu sou manoteiro mesmo. Que legal. E como que tá a agenda pra falar pro pessoal, pra gente já Eu encerrar? tenho um show... vai no meu Instagram que tem a agenda lá. Ótimo. Eu erro Gente, muito. brilhou, porque também a gente não sabe quando o porque pessoal vai ver, né? O YouTube vai ficando Eu tenho 2 por vídeos. semana. E em algum momento tem show meu na sua cidade. Encontra aí mais próximo, ou se não na sua cidade. Isso. Siga o Paulo no Instagram, né, Paulo? Porque as piadas são fantásticas. Nas minhas redes sociais todas são Paulo Araújo e o nome da rede social. Paulo Ótimo. Araújo Insta, Paulo Araújo TikTok, Paulo Araújo Face, Paulo Vamos Araújo... colocar tudo aqui, ó, embaixo. Tudo é meu nome e o nome da rede do lado. Maravilha. Pai, Paulo, muito obrigada. Fiquei Eu que muito, agradeço. muito feliz com esse nosso bate-papo. Eu falo que o Foi um papo Podchefs- muito chato, né? De burocrático, né? De Não, você business. achou? Não, é que eu sempre acho que as pessoas esperam que eu vou ser super engraçado. E eu, quando eu não tô no palco, exceto quando eu tô numa rodinha de amigos, assim, mas quando eu não tô no palco, eu sou muito chatinho de trabalho, assim. Nossa, O mas povo, eu brinco que o povo acha que roda de comediante é droga, mulher, bebida, não sei o que e tal. A nossa de Minas é só qual os melhores horários pra postar, o algoritmo tal, estudo de análise de... Não, mas aquele vídeo lá ai, gente, eu desempenhou... vou adorar essas rodas de comediante. A gente é chato pra Ai, que dedéu. delícia, É pra muito dedéu. chato. É muito chato. A gente só vai conversar de trabalho. Mas, assim, eu também tenho essa questão. Pra mim, onde que eu tô, festa de criança e tudo, é um assunto que me atrai. Eu sou E eu não me- workaholic, eu Pois acho. é, eu não canso disso, Às vezes sabe? eu peço pra minha esposa dar uns freio em mim, porque eu gosto de trabalhar o tempo todo. E aí aí eu não percebo, sei lá, acho que é um vício, e aí eu não percebo que tá me fazendo mal. Aham. Aí eu preciso falar assim, me avisa pra eu jogar um videogame, aí eu vou lá e jogo um videogame, um futebolzinho, assim, pra dar uma relaxada. Mas às vezes eu tô jogando, eu me sinto, eu podia estar fazendo outra coisa. É. Aí é uma coisa meio viciante, assim, eu preciso dar uma freada. Parece que a gente tem que estar sempre produzindo. Eu acho que isso tem cada pessoa. Acho que e o bom empresário, eu acho que ele tem um pouco disso. É. E aí é aquele negócio, é a maldição que você tem, né? Mas Você aqui tem uma o maldição. médico, ele respira medicina, a gente respira negócio. Né? A Acho gente que respira negócio. Tá no sangue aqui. igual o Então, cara que faz cansa. direito, ele estuda, ele fica o tempo todo vendo processo. Acho que tem um pouco disso. de fato. Aqui, ó, eu trabalho em banco também, né? Eu sou gerente de negócios do Sicoob lá de Itaúna, chama Sicoob Crediúna. Reúne a turma, vai falar de quê? Só de banco, só de instituição financeira, enfim. Então, é no natural. Mas eu talvez achei que seja, foi talvez muito seja. gostoso. Obrigado. Fiquei surpresa, assim, adorei conhecer um pouco mais da sua história. Sou sua fã de Obrigado. carteirinha. Obrigado. Desejo fico muito feliz. muito, muito, muito sucesso para você, ainda mais que você alcance todos os seus sonhos, seus objetivos, seus desejos e que você continue também divulgando essa linha de empreendedorismo, de profissionalismo no seu negócio. Porque é muito bom, é maravilhoso a gente fazer o que a gente gosta. E eu falo assim que nós temos que trabalhar porque a gente gosta do nosso trabalho, sim. Mas tem conta para pagar, né, gente? A gente não pode Lógico. negligenciar isso e ficar romantizando. Ah, não, eu faço aquilo só porque eu gosto. Não, tem conta para pagar, tem família para sustentar, tem sua vida para cuidar. Daí na frente, daqui a pouco nós já vamos estar, os cabelos brancos já estão. E se você tá fazendo o melhor, se a pessoa tá pagando, mas ela tá sendo satisfeita, então é uma certo, troca né? justa. É. É uma troca justa. Quantas vezes, hoje eu tive dificuldade algumas vezes em entender isso, que as pessoas lotam meu show e vão e eu fico me sentindo meio em débito com elas, assim, Aham. falo, caramba, a pessoa saiu de casa, veio até aqui me ver. Aquela síndrome do preciso- impostor. que o Síndrome do povo- impostor o povo demais. fala, né? E aí depois eu fui pra um show um jogo de futebol, que é o do meu time. Eu torço pro time lá de Recife, que é o Náutico. É um time que não entrega nada de bom. Mas
a sensação de eu ir pro jogo dele é tão boa pra mim que eu pagaria mais, assim. Eu não teria problema, assim. É uma coisa que pra mim tem muita importância. Então, eu já fui pra jogo no Mineirão, que eu tenho que viajar, aí eu compro o ingresso, é mais caro, porque eu tô sendo visitante, paga mais caro. Tá tudo bem. Porque pra mim aquilo é muito importante. Então, pra pessoa aquele momento de diversão é tão importante, tá tudo certo. É uma troca justa. Não tem isso ninguém. mesmo. É muito bom isso. E se você tá vendendo o seu produto e tá fazendo melhor, tá tudo ótimo. É isso que é a nossa função de existir. Exato. E Trazer o benefício pra a gente atende sociedade. uma dor, né? A É. pessoa precisa de uma coisa, a gente oferece esse serviço pra ela. E tá ótimo. Eu acho que ninguém se sente mal com isso, não. A pessoa paga feliz. Exato. E todo mundo sai ganhando. A pessoa pagaria mal se você faz e depois ela fala, nossa, foi horrível. É. Aí ela fala, nossa, não valeu a pena. Mas se ela fala que valeu a pena, tá tudo bem. É isso mesmo. Parabéns, gente, ó. Pessoal, lembrando, comprem já o Dicionário Mineirês. Tem um link no O nome é seu Instagram. dicionariomineirês.com.br. Maravilha. Dicionariomineirês.com.br. A gente vai colocar aqui também na descrição do vídeo, tá? Principalmente se você tiver relacionamento com algum de nós mineiros, principalmente relacionamento profissional, é importante que se É entenda. importante. É. Muito importante. Muito importante. Vai ajudar muito. Porque de vez em quando você vai escutar um tem base, você não vai saber o que que é. Os trem piorou. É. Aí você fala, quê? Quê? Então, assim, Aí um tem nu, o nó. significado de trem, são 6 páginas. Aí o trem tá envolvido em algum desses aí. Só você procurar Ai, trem. ai, eu quero ler todos e eu tô doida pra letra B. Bar da cama, Bar da árvore, bar da pia, bar das pontes, tem tudo aí. Bar da saia, bar das cobertas. Ai, Paulo, muito obrigada. Obrigada por Obrigado, eu que trazer mais agradeço. da nossa cultura com esse carinho, com essa criatividade, por devagar essa nossa cultura tão gostosa, pelo menos, né, gente? Sou suspeita. Né? Mas, enfim. Obrigado, Obrigada eu que por tudo. agradeço. Obrigado.